Essa aqui vai ser a aula 3, na nossa última aula, e a gente pretende falar sobre, focar mais na propaganda nazista e a forma que ela influenciou a população, tanto da Alemanha quanto influenciou a população mundial durante essa guerra, nessa criação do herói e do inimigo que todos os países faziam. De novo, então, os nossos objetivos. Na parte histórica, a gente quer perceber como que esses documentos, que muitas vezes a gente negligencia na sala de aula, são importantes. Assim, não necessariamente eu tenho que vir com um tratado, que é um cabeçalho de folhas, para falar sobre a política de determinado país. A gente pode pegar uma imagem e perguntar quais são os elementos que estão aqui, e esse é o nosso objetivo histórico. O objetivo artístico também vai por essa mesma ideia, seria pegar as propagandas propriamente e analisar elas no visual para ver qual mensagem elas estão tentando passar. Nessa aula aqui, eu acho que a ideia é pegar e deixar bem claro as características do nazismo para os alunos, para que nas propagandas eles consigam identificar isso, entender como que os meios de comunicação vão entrar dentro desse contexto, falar das propagandas, né, nazistas e como elas definiam quem eram os inimigos e os amigos da nação. Não só da propaganda nazista, mas todo mundo que foi se envolvendo nos conflitos que levaram depois da Segunda Guerra Mundial tiveram assim esse momento de escolha de quem vai ser meu inimigo e quem vai ser o amigo da nação. Nos materiais, eu coloquei os meios de comunicação e eu acho que uma coisa bem legal que dá pra fazer aqui no Brasil é que a gente teve isso com Vargas, né? Ele foi uma pessoa que explorou bastante também os meios de comunicação. E a gente, por exemplo, tem uma foto do Hitler ali com uma criança. E é sempre nesse paternalismo, sabe? É sempre, esse homem forte, que cuida da família, branca. E com Vargas a gente tem semelhanças bem fortes, assim. Pode ser um caminho para se analisar. Até com Bolsonaro. Né? A violência de Estado. Aqui tem fotos de estabelecimentos comerciais de judeus que eram marcados, né? E é interessante que ainda hoje, se eu não me engano, está acontecendo isso com a guerra de Israel e da Palestina. Então é um caminho que é bem legal de mostrar como isso não ficou lá no passado, ainda existe isso. E essa propaganda, essa no caso, é do governo nazista. Aqui o que a Mônica falou de resgatar aquele ideal clássico grego, romano. E aqui como que ele entendia os inimigos do Estado, que era a Inglaterra, os Estados Unidos, comunistas e os judeus. Que nem eu tinha falado antes, a questão da propaganda ela não era só do ponto de vista nazista. A gente focou na propaganda nazista porque a propaganda sempre foi uma coisa usada anteriormente. A gente via que em Idade Média até eram distribuídas, como é que é o nome? Aqueles folhetins falando mal dos reis, falando mal dos governantes. Então isso é uma coisa que já existe há tempo, a questão de influenciar a massa. E isso foi muito importante também na Revolução Francesa, enfim. Só que na Segunda Guerra Mundial isso teve um boom absurdo, assim, tanto pela globalização que a Primeira Guerra acabou criando, essa relação entre os países, quanto pela tecnologia em si. Então, que nem eu mostrei na segunda aula, já existiam filmes, isso era muito importante. O governo nazista fez muitos filmes, e criando essa noção do que era o alemão perfeito, do que era o herói alemão. O Hitler patrocinou muito desses filmes e fez questão que as pessoas pudessem ver. Então não era uma coisa para as elites, ele queria que aquela propaganda chegasse na massa, porque não adiantava para ele que só as elites vissem e apoiassem ele. Isso era muito importante e claro que a elite acabou apoiando ele, a gente não pode tirar esse ponto. Mas o apoio das massas foi muito importante. Então, que nem eu tinha dito na aula passada, a gente tem essa noção de se eu estivesse vivendo naquele momento, eu não estaria apoiando o nazismo, porque isso é absurdo, isso é horrível, só que isso é muito anacrônico, porque se a gente for pensar que a gente vivendo naquela época, sendo bombardeado dessa propaganda, que foi direcionada especialmente para a massa, a gente iria acabar sendo afetado, se a gente iria apoiar ou não tem como dizer, né? Mas pensar que a propaganda do Hitler, ela era feita para as massas, para que ele tivesse esse apoio absurdo que foi transformar a Alemanha toda em nazista, basicamente. Eu acho que é importante, assim, também entender quem são esses alemães. Por isso que a gente falou já na primeira aula, é importante entender a Alemanha. A gente não pode só estudar Segunda Guerra e sem entender quem são esses alemães, porque
focar só no Hitler. É, exatamente. Imagina, por exemplo, pô, apesar dos anos dourados, eles passaram muito tempo numa miséria, sabe? A Alemanha estava falida, existia desemprego, e depois veio de novo a crise de 29. E essas crises, elas ajudam muito essas pessoas a ascenderem, porque são eles que vão vir com soluções, que são mentiras, obviamente. Mas por exemplo, uma forma de arte que o Hitler tem é a oratória dele. E isso convence muitas pessoas, elas estão abaladas, elas querem se apegar a algo para conseguir acreditar, conseguir vivendo. Então, imagina assim, e aqui no Hitler, se eu não me engano, ele usou muito aparato do rádio também. Imagina que tu é uma família, que tu não tem emprego, tu tá assim desesperado e fica lá sendo bombardeado com o rádio, tá toda a tua tarde ouvindo isso e tu tá irritado porque tu só quer trabalhar, sabe? E depois começa a fazer sentido. Poxa, a gente não perdeu a Primeira Guerra. A culpa é dos judeus. Exatamente. Vai relacionando uma coisa a outra. Exatamente, porque não é uma questão de lógica. A gente não tá trabalhando com pessoas que estão, sabe, com o seu racional totalmente pleno. A gente tá trabalhando com pessoas, não só na Alemanha, né? A gente pode pensar no Brasil também, em outros países, porque a extrema-direita ela ainda existe, partidos nazistas ainda existem. Então, entender que esses argumentos, eles... Pô, não é uma questão daquela época, eles não eram burros, eles não eram nada disso. São épocas e são pessoas que, por N motivos, podem ser afetadas por esses discursos. Eu acho que a arte é uma forma mais... é a melhor forma que tu pode visualizar como a população em si estava pensando naquele momento, porque a gente costuma pensar nessa história dentro de caixinhas, uma coisa termina e começa outra, focando nas pessoas que estão em cima. Então a gente foca no Hitler, a gente foca no Churchill na Inglaterra, a gente foca nos Estados Unidos, e a gente não pensa como que a população estava sentindo. Então a gente observar essas artes que estavam rolando naquele momento, a gente poder ver um filme feito naquele momento, a gente consegue ver como que as pessoas viviam de fato, assim, como que isso veio a acontecer. E se a gente for pensar, a simbologia do nazismo ela é tão forte que até hoje, se a gente vê uma suástica e se a gente vê as cores lá, o branco, o preto e o branco, preto e vermelho, a gente já associa. Então, essa simbologia e esse visual foi muitíssimo importante para tomar essa proporção que acabou tomando a Segunda Guerra Mundial. Aqui depois eu coloquei como que são os amigos e inimigos da nação. Aqui é uma propaganda dos Estados Unidos, que quando Pearl Harbor foi bombardeada, como se teve essa propaganda massiva americana de estamos atacando, a gente precisa responder, é por Pearl Harbor, tarará. Sendo que a gente sabe que numa guerra, ainda mais nos Estados Unidos, né, não é bem assim, existe sempre um interesse econômico por trás. Aqui é uma propaganda nazista, meio que deteriorando e degenerando um judeu e um comunista. Aqui é uma coisa que eu achei bem legal, que quando eu dei uma aula de nazismo eu usei, que é como os inimigos poderiam ser representados em diversas maneiras e diversas características. Se fosse negro, se fosse homossexual, se tu tivesse alguma doença, tu seria diferentemente caracterizado por um triângulo. E aqui estão os eixos, né? Eu gosto de destacar que são crianças porque artes e propagandas nas escolas eram muito fortes, né? Existia, assim, esse incentivo de propaganda política nas escolas porque, querendo ou não, é onde ela se torna mais efetiva. E tu consegue pegar ali uma criança sem background. Lisa. Exato, a tábua rasa, entendeu? E daí é muito fácil, assim, a gente começar a dominar um pensamento já quando são pequenos. Isso é uma coisa que já existia também, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, eles já tinham, em toda a Europa eles faziam isso. Eles criaram um sistema de educação que todos poderiam acessar justamente para passar essa ideia de quem seria o inimigo. Então, na Inglaterra os inimigos eram o continente que poderia invadir. Os alemães já viam os russos e os franceses como inimigos antes da Primeira Guerra Mundial. Então, esse tipo de coisa aumentou mais ainda devido à Primeira Guerra Mundial, onde eles foram as vias de fato, né? Então... É isso, né? É isso, né, gente?